Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, Senhora Professora Doutora Ana Paula Relvas, Senhor Vice-Reitor da Universidade de Aveiro, Senhor Capitão de Mar e Guerra em representação do Senhor Comandante da Escola Naval, digníssimas autoridades civis e militares, Senhor Presidente da Associação dos Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra, Senhores Vice-Reitores, Senhores Diretores das Faculdades, Senhores Membros do Conselho Geral, Senhores Membros do Senado, Senhores Professores, Senhores Funcionários, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. No dia a dia, assumimos que a estabilidade, a democracia e o Estado de Direito constituem a ordem natural das coisas, praticamente impossível de perturbar. Mas, na verdade, tudo isso é sensível. Os equilíbrios e limites que viabilizam a nossa vida em sociedade são delicados. Levaram muitos anos a construir, mas podem destruir-se de um dia para o outro. Assentam na liberdade material, na igualdade de oportunidades e no respeito pelo próximo. E sempre que descuramos isso, abrimos de novo caminho à escuridão. Sempre que damos por adquirido o que vamos conquistando, acabamos por perder aquilo que já conquistamos. O mundo assiste à escalada global do autoritarismo, da divisão e da exclusão. Hoje, em todos os cantos do planeta, há já quem tenha nascido em liberdade e morrido em ditadura. Há quem tenha tido a sua oportunidade de vida, mas já não possa proporcioná-la aos seus filhos. Há quem tenha crescido em inclusão e hoje viva discriminado. Vivemos um momento em que o medo, a injustiça e a descrença na bondade dos outros ameaçam o mais íntimo reduto do nosso sentido de comunidade. E para aqueles que querem dividir, silenciar a voz do povo e ditar o seu destino, não há melhor receita do que a ignorância. Um povo sem educação, ou com educação só para alguns, é um povo fragmentado, enfraquecido e conformado. A educação aclara as mentes, inflama a imaginação e acende movimentos. Oferece a cada um uma oportunidade, compensa as diferenças dos berços e abre horizontes a todos. A educação aproxima-nos, permite-nos sentir as dificuldades dos outros em nós próprios, torna possível a ação coletiva. Nada como a educação possibilita a qualquer criança, da maior metrópole ou da mais recôndita povoação, sonhar um dia tornar-se cientista, médico ou astronauta. Nada como a educação nos permite questionar a ordem instalada, idealizar novos modelos e instigar a mudança. Nada como a educação semeia em nós a tolerância e nos permite compreender o mundo e quem o partilha connosco. Reside nela, por isso, a melhor defesa contra a tirania, a mais poderosa arma contra a desigualdade, a mais eficaz cura para a indiferença. A educação liberta-nos. No exercício de governar um Estado, investir na educação não é, pois, uma mera escolha política, moralmente neutra. É, sim, uma responsabilidade especialíssima que os decisores do presente têm para com os cidadãos do futuro. Porque mais do que potenciar o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e económico dos Estados, a educação protege a integridade dos seus mais basilares princípios. E se toda a educação desempenha essa função protetora, está no ensino superior, por maioria de razão, a defesa mais robusta. Cabe ao Governo, portanto, no estrito cumprimento das suas atribuições, assegurar as condições de funcionamento de um sistema de ensino superior que responda plenamente às necessidades sociais, do presente e do futuro que lhe cabe satisfazer. A Universidade, enquanto instituição da República, deve ser olhada, preservada e tratada com o respeito que, quanto mais não seja, impõe o seu papel histórico na formação da sociedade que conhecemos. O mandato do 21º Governo Constitucional, formado com base nos resultados das legislativas de 2015, começou com uma promessa generalizada de mudança e de abertura de um novo ciclo de políticas, designadamente de reforço do investimento em serviços públicos e de recuperação de direitos sociais. No campo do ensino superior, especialmente, que atravessou um período profundo de investimento público durante a intervenção da Troika e cuja acessibilidade sofreu fortes condicionamentos nas últimas décadas, muito havia a fazer no sentido da recuperação pretendida. Concretamente, esperava-se uma nova resposta política à questão do seu financiamento, que constitui, provavelmente, o mais crónico dos problemas que assola o setor. No âmbito do financiamento do sistema, por sua vez, o principal desafio que se coloca aos governos passa por proporcionar aos estudantes condições de acesso que promovam uma base social alargada, como assinalou o próprio Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, já há 10 anos atrás, quando afirmou que, cito, precisamos de abrir o ensino superior em todo o mundo, fortalecendo a base da pirâmide. Na verdade, o nosso pressuposto é o de que os estudantes importam e que deve ficar claro que a principal razão para os governos aumentarem o financiamento do sistema é aumentar as respectivas taxas de participação e ampliar a base de recrutamento e o número de alunos do ensino superior. Fim de citação. Há 10 anos, como hoje, o principal obstáculo que se colocava à democratização do acesso ao ensino superior em Portugal já era o esforço anualmente exigido aos estudantes e às respectivas famílias pela sua frequência, pelo que o assunto merecia ter sido objeto de atenção prioritária por parte da tutela desde o primeiro dia.
Embora a Constituição consagre expressamente o princípio da progressiva gratuitidade de todos os graus de ensino, o financiamento do ensino superior faz-se numa lógica tripartida, de partilha de custos entre o Estado, as instituições e os estudantes. Teoricamente, e de acordo com os termos da lei que estabelece as bases do financiamento do sistema, o Estado é responsável por suportar os custos do seu funcionamento, assegurar a criação de condições físicas e materiais compatíveis com as exigências das atividades e prestação de serviços, bem como proporcionar estímulos ao incremento da qualidade. As instituições, por sua vez, têm autonomia para obter receitas próprias para a prossecução dos seus objetivos específicos. E ao estudante, cabe apenas uma comparticipação nos custos do ensino, que consiste no pagamento de uma taxa de frequência, designada por propina, que deve reverter exclusivamente para o acréscimo da qualidade do sistema. Bem sabemos, na prática, que o contributo do terceiro elemento desta relação ultrapassa largamente o estabelecido na lei. Desde logo, grande parte das instituições de ensino superior não têm asseguradas as condições mínimas de funcionamento se desconsiderarmos a receita que obtêm com a cobrança de propinas. Por outro lado, os estudantes e respectivas famílias não financiam o sistema de ensino superior apenas por via do pagamento de propinas, tendo a seu cargo, na maioria dos casos, também os custos inerentes à frequência com alojamento, alimentação, transportes ou material escolar e contribuindo para a sua sustentabilidade ainda pela via fiscal, para além da multiplicidade de taxas e emolumentos que continua a ser cobrada sem o devido escrutínio. Não obstante, o surgimento da propina como taxa de frequência, remontar a 1941, foi em 92 que esta começou a assumir-se decisivamente como entrave no acesso ao ensino superior, quando o 12º Governo Constitucional propôs uma lei para a atualização do valor das propinas sob a pretensa ideia de moralizar o sistema. Na realidade, o efeito fundamentalmente pretendido pelas alterações passava, acima de tudo, pela introdução do princípio do utilizador-pagador, no contexto do ensino superior, dado que o contributo líquido em que as propinas pagas se consubstanciava não era significativo para o financiamento global do sistema. Por outro lado, o montante cobrado tinha impacto no orçamento familiar, funcionando até como funil no acesso ao ensino superior, num período em que aumentava significativamente a população estudantil. Desde então, atravessando 4 leis, vários governos e 2 décadas de contestação, o valor máximo da propina tem aumentado sucessivamente até aos dias de hoje. E este aumento foi acompanhado por uma tendência de progressiva desresponsabilização do Estado pelo sistema de ensino superior. A contribuição financeira dos estudantes para a sustentabilidade do sistema aumentou de 35%, cerca de 35% entre os anos 2007 e 2016, subindo de 234 para 317 milhões de euros por ano. Por outro lado, no mesmo intervalo de tempo, registrou-se um decréscimo de quase 8% do financiamento proveniente do Estado para o sistema. Curiosamente, no momento em que toda a ação política do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior parece orientar-se no sentido da convergência europeia, a tendência verificada em Portugal não encontra eco no contexto internacional, sendo que a maioria dos países europeus não cobram sequer propina a mais de metade dos estudantes. Como se não bastasse, a cobertura do nosso sistema de ação social, que poderia colmatar os principais problemas provocados pela política de financiamento, fica muito aquém das necessidades da população estudantil. Comparativamente com os nossos vizinhos, Portugal está numa posição verdadeiramente confrangedora, integrando o grupo dos países mais desiguais, cobrando as propinas mais elevadas do continente e apoiando ainda apenas cerca de 1/5 dos estudantes através da ação social. No que toca ao investimento público no setor, por sua vez, de acordo com a OCDE, estamos literalmente na cauda da Europa e a uma grande distância dos nossos parceiros. Afinal, somos o país em que a sustentabilidade do sistema mais depende do investimento das famílias. Por tudo isto, é óbvio que o financiamento do nosso ensino superior está em estado crítico. Problema amplamente reconhecido pela comunidade académica, pela maioria dos responsáveis políticos e pelas instâncias internacionais. A cerca de 1 ano do término da legislatura e do mandato do Executivo, importa lançar um olhar reflexivo sobre os últimos 3 anos no que diz respeito às políticas de ensino superior, à luz da ideia de mudança que prometia marcar o mandato do Governo. Efetivamente, independentemente das considerações que se possam tecer quanto a pequenas alterações pontualmente introduzidas no sistema, o problema crónico com que se debatia o financiamento do ensino superior em Portugal em 2015 mantém-se absolutamente inalterado. Hoje, ainda temos uma das mais altas taxas de analfabetismo funcional da Europa. 6 em cada 10 dos nossos jovens de 20 anos ainda não frequentam o ensino superior e mais de 70% dos finalistas do ensino secundário ainda apontam os encargos financeiros como uma das limitações de acesso ao sistema. No entanto, a única modificação na política de propinas que se pôde testemunhar nos últimos 3 anos chegou pela mão da Assembleia da República, que se limitou a bloquear novos aumentos do respectivo valor máximo. Poder-se-ia pensar, até, que este descuido se deveu à atenção dada pelo Ministério a outras prioridades, mas rapidamente percebemos que não. O Governo podia ter limitado os valores cobrados nas instituições de ensino superior a título de taxas e emolumentos. Teve a autorização da Assembleia da República para o fazer, tal como havia proposto quando ainda era oposição, mas optou deliberadamente por não o fazer. Estas taxas incidem sobre vários atos e documentos académicos realizados ou emitidos a troco de valores sortidos, variados consoante o objeto e diferentes de instituição para instituição.
A sua natureza não se coaduna com a missão do ensino superior, muito menos considerando os valores que atingem ou a maioria dos atos ou documentos sobre os quais incidem. Mais grave ainda é o facto de tais taxas subsistirem à margem de qualquer balizamento legal, sendo a sua fixação discricionária e ainda por cima entregue aos conselhos de gestão, onde os estudantes não têm direito a voto. Ou seja, sempre que as intenções de cobrança das instituições esbarram com o limite da nossa propina máxima, as universidades e politécnicos têm também à sua disposição um espaço desregrado onde podem cobrar à vontade. É evidente que o recurso a estes expedientes regulados se traduz, na esmagadora maioria dos casos, numa duplicação abusiva da taxa de frequência em que consiste a propina. E são até as próprias instituições, muitas vezes, que consideram estas duas fontes de receita conjuntamente nos seus relatórios de contas, deixando à vista de todos a identidade do objeto entre ambas. Está em causa um assalto às escuras aos estudantes e às suas famílias na ordem das dezenas de milhões de euros anuais. O Sr. Ministro prometeu inúmeras vezes corrigir a situação, mas nunca o fez. O Governo podia ter impulsionado uma discussão pública sobre a organização da rede de ensino superior e das suas instituições, concretizando a avaliação do RGES em atraso há 11 anos. Preferiu não o fazer, adotando irresponsavelmente uma postura de estímulo ao modelo fundacional, no qual já ninguém acredita nem sabe definir. Até o OCDE admite que o modelo precisa de ser esclarecido. Nesta recomendação, o Ministério escolheu ignorar. Incrivelmente, a Universidade de Coimbra rejeitou a Fundação numa decisão pioneira no nosso país e tomada por unanimidade, sem que uma palavra tenha sido pronunciada pela tutela sobre o assunto. Face às dificuldades emergentes do alojamento estudantil, o Governo podia ter atuado em defesa dos estudantes deslocados e proposto soluções reais para o problema, mas entendeu anunciar remendos de curto prazo, como se de soluções de fundo se tratassem. Por outro lado, poder-se ainda pensar que o problema do Governo é com os estudantes, mas não é o caso. A tutela, que já pouco investe no ensino superior, celebra contratos de manutenção do estado de coisas com as instituições e nem sequer se digna a cumprir os termos acordados. Falhou aos estudantes, falhou às instituições. Na verdade, em matéria de ensino superior, nestes últimos 3 anos, o Governo falhou a si próprio. No fim do dia, contudo, independentemente das discordâncias e dos falhanços políticos, importa haver diálogo. A Associação Académica de Coimbra, bem como todo o movimento estudantil do nosso país, tentaram. Não é aceitável, pois, que perante inúmeras questões, reivindicações e propostas, o Ministério não se digna a responder sempre que é menos conveniente. É não só uma desconsideração para com as organizações estudantis, mas uma total falta de respeito pelos estudantes que estas representam, especialmente para com todos os que saíram à rua este ano em Coimbra e noutros pontos do país, tendo as respostas que nos faltam. É, afinal, um silêncio típico de tempos em que não queremos viver. A educação importa. É ela o maior garante da estabilidade, da democracia e do Estado de Direito. Ela semeia a tolerância, possibilita oportunidades para todos e aproxima-nos uns dos outros. Só com ela somos capazes de construir uma sociedade livre na verdadeira acessão da palavra. Hoje, assinalamos um recomeço na Universidade de Coimbra, a instituição que até hoje prestou o maior contributo para o conhecimento no nosso país. Aqui, sabemos bem, por experiência própria, o valor inestimável contido na educação. E sabemos também, por experiência própria, as fragilidades do nosso sistema e a urgência de corrigir as fissuras que nele se têm aberto. É por isso que hoje, em coerência com a história que partilhamos, não há outra forma de receber os mais de 3.000 novos estudantes que entram na nossa universidade que não transmitindo publicamente à tutela a mensagem clara de que um caminho radicalmente diferente tem que ser iniciado agora. Por isso, devo afirmar frontalmente, neste momento de recomeço, em representação dos estudantes da Universidade de Coimbra, que a menos que o Sr. Ministro dê sinais de mudança muito rapidamente, a única saída digna para o ensino superior em Portugal começa a ser, definitivamente, a sua.